Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto In, a 6ª série deste podcast, vamos conversar com antigos estudantes estrangeiros que estudaram na Porto e que decidiram ficar em Portugal. Vamos partilhar histórias, experiências e perceber o que os levou a querer ficar por terras lusas. Acompanhe-nos nesta descoberta. Maria Paula Santos nasceu no Brasil, no Recife, mas foi na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, na FADEUP, que se licenciou em 1997. Depois do mestrado em Desporto, de Recreação e Lazer e do doutoramento em Ciência do Desporto, realizou um pós-doutoramento na Universidade de Bristol, no Reino Unido. Atualmente é professora auxiliar da FADEUP e investigadora do CIAFEL. Olá Maria Paula, bem-vinda ao Alumni Mundos. Olá, obrigada Joana. Vamos então começar pelo princípio. Vamos perceber então o que a fez vir do Brasil para Portugal. Quer contar-nos como é que chegou até aqui? Claro que quero contar. Eu tinha iniciado o curso de Educação Física no Brasil, na Universidade Federal da Paraíba, e desde esse tempo, nos anos 91, acho que é 91, acho que é isso, 90 ou 91, já não me lembro muito bem. Okay. E nessa altura já ouvíamos falar do FECDEF na área, portanto o FECDEF, que era a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, já tinha alguma evidência de ser uma instituição, era uma referência, né? Exatamente. E por sorte, não é, minha, nessa altura houve uma visita do professor Antônio Marques e do antigo reitor, o professor Alberto Amaral. Visitaram a Universidade Federal da Paraíba e houve um protocolo, um convênio, já não me lembro muito bem qual foi a circunstância, mas foi algo importante para nós. E eu, sendo filha de portugueses com a nacionalidade portuguesa, pensei, isto aqui é uma possibilidade de fazer um curso numa boa universidade, numa faculdade de educação física renomada, e com aqui um caminho, não é? Então, uma perspectiva interessante. Não é? E foi aí que eu comecei a tentar vir para cá, não é? Para procurar saber simultaneamente. Eu agora vou me baralhar aqui um bocado com os timings das coisas, porque também foi uma altura em que alguns dos meus professores vieram para Portugal para fazer o doutoramento. Dois em especial, não é, que vieram para aqui e que me acolheram, que estavam aqui a viver em Portugal a fazer doutoramento no FECDEF, e me acolheram no início na sua casa, na família. Portanto foi algo assim importante, e essa ligação com Portugal também começou a existir institucionalmente, né? Porque eram os meus professores que vieram fazer o doutoramento, então essa oportunidade existiu e eu concorri aí no regime de transferência. Okay. Portanto, mas vim para o primeiro ano. Quando cheguei aqui, comecei tudo de novo. Portanto, eu era sempre um bocadinho mais velha que os meus colegas, mas comecei tudo de novo. Sim, foi importante também para essa, se calhar, integração. Essencial. Acho que o modo de estudar aqui em Portugal é muito diferente do modo de estudar no Brasil. Não tem tanto a ver, às vezes, com o conteúdo, tem a ver com a cultura de estudante, e a cultura de estudante no Brasil e a cultura de estudante em Portugal. E os primeiros anos foram muito desafiantes nesse sentido, exatamente porque era muito diferente, e eu não tinha próximo de mim nenhuma referência, não é? Então eram os meus colegas, eu tinha que me adaptar e procurar aprender com eles, não só aprender o conteúdo, a matéria, tudo que envolvia a minha formação académica, mas também aprender a viver o resto, não é? naquele novo ambiente. Sim. Sendo filha de portugueses, não é? Disse-me que os seus pais são portugueses. Sim. São daqui do Porto? O meu pai é da Pampilhosa da Serra. Ok.
mas viveu em Lisboa sempre. E a minha mãe, sim, a minha mãe não é do Porto, é de Vila do Conde. Vila do Conde, aqui perto. A família da minha mãe, a família materna é toda daqui do Norte e imigrou em bloco, não é? Eles imigraram nos anos 60, foram todos. O meu pai é que foi sozinho. E encontrou-se com a sua mãe lá. Conheceu a minha mãe lá, exato. Engraçado. Sendo filha de portugueses, nunca pensou em vir para Portugal? Não tinha essa ideia antes de surgir na faculdade? Não era algo que pensasse? Não consigo responder, porque aos 18, 19, 20 anos isso ainda não era uma perspectiva para mim, porque a perspectiva que eu tinha era fazer um curso, não é? Era formar-me em educação física e eu queria fazer um bom curso de educação física. Okay. É claro, como disse há pouco, os meus professores na Paraíba estavam a começar a vir a fazer doutoramento, portanto ajudou, não é? O nível inicial do curso que eu estava a frequentar também não era aquilo que eram as minhas expectativas, certo, em relação à instituição onde eu me vou formar. Não sei se... Sim. Mas fazer um curso de educação física no Brasil, a mobilidade interna para uma universidade melhor no Brasil seria muito mais difícil, porque não só pela imensidão do país, não é? E também porque a concorrência é muito grande e eu teria muita dificuldade em viver fora de casa, sim, dentro do meu próprio país. Em Portugal foi muito mais acessível. Sim. E é quase uma mudança, pronto, tenho mesmo que sair, não há hipótese. Exatamente. Já me explicou da razão que ele levou a vir para Portugal, não é? Foi o facto de vir para o FQDF na altura. Exato. Porque não foi o clima nem o oceano, porque lá é muito melhor. A cultura e as pessoas também terão sido diferentes, não é? Vamos falar um bocadinho disso já mais à frente. Mas já tinha vindo ao Porto antes de vir para o FQDF, sendo os seus pais imigrantes alguma vez na sua vida? Tinha vindo ao Porto em 1980, com meus avós. E lembro-me, eu não me lembro quase nada do Porto, mas lembro-me da Rua de Cedo Feita, porque havia uns familiares que tinham uma loja na Rua de Cedo Feita, e lembro-me de visitar essa loja. E a imagem mais marcante que eu tenho do Porto era a espera que se tinha que fazer para atravessar a ponte Dona Maria, não é? Que o comboio parava e ficava à espera e passava a ponte muito devagarinho. Portanto, aquela visão de passar a ponte e chegar ao Porto pela ponte antiga, eu lembro-me disso. Ficou marcado. Mas que idade tinha quando veio cá? Tinha 9 anos. 9 anos. Engraçado. Depois só voltou com... Só voltei com 20 a quase a fazer 21. Foi ali uma diferença, não é? Foi. Notou a diferença, de certeza, do Porto dos anos 80 pós 90 e tal. O que eu notei foi que já não passava naquela ponte. Sim. Mas o Porto mudou muito. Acho que a década de 80, 90, 2000 houve muitas mudanças no Porto. Quando é que sentiu que ia ficar cá? Fez o curso? A ideia era voltar para o Brasil ou era ficar? Não tinha ideia nenhuma. Confesso que não tinha ideia nenhuma. Mas quando fiz o 5º ano, o estágio, foi a primeira experiência numa escola secundária, porque eu fiz o meu ensino básico e secundário em um contexto completamente diferente. Portanto, a minha vivência de escola pública era nula. Então, as primeiras experiências que eu fui tendo na escola pública foram nas primeiras aulas assistidas e aulas que nós, no âmbito da didática, nós íamos às escolas e dávamos aulas de ginástica. Foi o meu primeiro contacto com a escola pública em Portugal. E depois foi o ano de estágio. E eu creio que a partir daí eu senti-me mais...
isto também sou eu, não é? Este é o meu caminho, mas eu também estou a contribuir para esse caminho, para a realização de um melhor ensino de educação física no ensino secundário em Portugal, porque era onde eu trabalhava, não é? Portanto, aquilo, acho que a partir desse momento foi uma espécie de... Se calhar vou ficar por cá. Eu acho é possível. Eu tenho aqui muito para dar e para receber, né? Então foi isso. Não era só receber, foi a partir do momento em que eu já sentia que podia dar também. O que é que lhe custou mais? Fazer novos amigos ou deixar parte da família no Brasil? Ui. Pergunta mesmo difícil. Mas porque foi os dois fácil ou porque foi muito difícil os dois? Não, fazer novos amigos não é que tenha sido difícil, mas demora algum tempo. E os portugueses são bem mais fechados que os brasileiros. Sim. Por isso, para um brasileiro deve ser bem mais difícil fazer amigos do que para um português que vá para o Brasil, não é? Se bem que os anos da faculdade são... Claro, ajudou, não é? São anos de ouro, não é? Nessa questão das amizades, da proximidade, de amizades que duram até hoje, não é? Então, eu acho que são anos muito, muito importantes na nossa formação como pessoa. Mas deixar a família foi algo também muito difícil, porque são laços muito, muito fortes eu vou dar um exemplo. É como nós nos habituamos, não é? Sim. Nós nos acostumamos a estar longe e a falar de vez em quando e a não ver. Agora vemos sempre, né? Porque agora é mais fácil. Fazemos chamadas com vídeo, isso é muito fácil. Mas nos acostumamos. É como quando a gente passa muito tempo sem comer, né? Passamos muito tempo sem comer e parece que já nem temos fome, né? Vamos ali. Mas quando comemos alguma coisa parece que queremos muito. Então eu sinto isso, assim, eu estou bem, não vejo a minha família, eu não estou com a minha família, mas às vezes basta um primo vir visitar, ou então eu fico, ai que saudades, mas isso é... Consegue ir ao Brasil de vez em quando? Disse-nos que já não vai desde 2019, não é? 18, 19? Sim, 18 para 19. Mas antes disso, costumava ir com alguma frequência? Não vou com muita frequência, mínimo 2 anos pelo menos. 2 aninhos. Mas e agora vem visitá-la? Alguns familiares? Sim. E tem cá família? Cá no Porto? Não, no Porto não. Agora tenho uma prima que vive em Lisboa, tenho outro primo que vive em Vila do Conde. Das vezes há aqui algumas... Conseguem de vez em quando encontrar-se? Fazer assim os encontros. Já houve aqui um Natal. Ok. Dá para matar algumas saudades. Com um oceano, não é? A separá-la do seu país, como é que lida com a distância? É difícil? Agora as tecnologias vieram ajudar, não é? Sim, acho que às vezes custa mais a distância dentro do meu próprio país do que de Portugal para o Brasil. O Brasil também é um país imenso. Porque a minha família está toda espalhada, eu não vou a Recife e vejo a minha família toda. Isso não acontece, porque ela está muito distribuída. Então, eu não consigo estar no Brasil. Quando estou no Brasil, nunca estou quieta e também estou inquieta porque sei que não vou conseguir estar com todos. Exceto às vezes quando se consegue ir no Natal, mas no Natal é muito difícil ir, porque nós não temos férias, não é? Sim. O período é muito curto, as viagens são muito caras. Mas a distância tem eu acho que custa mais nesse sentido de ir para lá. Até seria fácil, mas às vezes essa é uma barreira que eu sinto. Eu vou para lá, mas só estou com 2 ou 3 pessoas que para mim eram importantes, e eu queria estar com mais. Claro, porque o Brasil também nós não podemos, não é, como ir a Portugal, que se fazem em 5 horas estamos no Algarve, não é? É um país imenso, é difícil. Sim. Se estiverem muito espalhados, é quase como ir daqui, sei lá, para a Rússia quase, não é? Portanto, é difícil. Maria Paula, o que é que sentiu em termos culturais? Como é que foi esse choque cultural de um Brasil dos anos 90 para um Portugal dos anos 90, na altura? O maior choque acho que senti nas relações com as pessoas, em algum formalismo que existia, mesmo entre os meus colegas.
Lembro-me bem que nós tínhamos aulas práticas toda a manhã e as minhas colegas para as aulas práticas, para as aulas teóricas da tarde, vestiam-se todas, roupinha formal, sapatinho, e eu sentia-me às vezes constrangida porque andava sempre de sapatilhas e fato mais treino, deslocada, não é? E eu sentia-me muito deslocada nesse sentido. Depois senti também alguma dificuldade em lidar com a grande distância relativamente aos professores, na relação com os professores. Eu acho que durante algum tempo eu tinha algum receio de abrir a boca, né? de falar na sala. Primeiro porque o sotaque deixava logo, mostrava logo quem eu era. Havia poucos brasileiros na altura também cá em Portugal. Eu não me lembro de colegas brasileiros na altura. Havia muito poucos, sim. Tinha uma colega, eu acho, mais velha que eu, que também estava na mesma situação de estar a fazer o curso, mas mobilidades não existiam nessa altura, foi um pouquinho mais tarde. E eu tinha assim algum constrangimento com isso, não é? Não acho que me olhassem de modo preconceituoso, mas olhavam sempre, né? E isso era, às vezes era difícil de lidar. A outra questão, outras questões culturais não foram tão marcantes como as palavras ou as expressões, ou porque também já tinha esse conhecimento. Eu tinha ouvido já treinado, né? Eu lembro-me que eu gostava de ficar na estação de campanha a tentar perceber o que é que eles diziam, vai dar entrada na linha. Eu gostava de ficar ali a tentar perceber se eu conseguia entender todas as palavras, e percebi que eu tinha o ouvido mais ou menos. Os seus pais também, sendo portugueses, deviam ter um sotaque meio português, mais não é? ou menos como eu. Talvez, não se nota muito bem, mas... Aquele sotaque como a gente fala, Roberto Leal, não é? Mais ou menos. É isso. Eu acho que eu atualmente vejo a minha pronúncia, o meu sotaque. Eu não sou brasileira, nem falo como brasileira, nem falo como português. É uma coisa assim... misturada. E não é consciente, não é? Eu não tento fazer uma coisa nem outra, mas acho que sou estrangeira em qualquer lado. Já se sente turista no Brasil. Eu já me sinto estrangeira no Brasil, e aqui também sou estrangeira. Portanto, apesar de me sentir em casa, sou sempre estrangeira. Eu acho que isso há uma característica talvez comum de quem imigra, não é? Dos imigrantes. São sempre imigrantes, nunca deixam de ser imigrantes. Porque há sempre aquela saudade, não é? Ou aquele sentido de pertença àquele país. Há sempre laços e raízes. Não é? Nós podemos ter laços e raízes aqui e ali, nos dois lados, mas nunca não estamos deixam, só. Claro, é normal. E a burocracia, como é que foi nessa altura vir para Portugal com tanta papelada? De certeza ainda hoje é difícil, eu imagino. Há 30 anos atrás foi difícil, até porque eu não sabia, não é? Acho que a dificuldade de linguagem não existia, mas nesse aspecto acho que sim. Não é? Os termos, os papéis azuis, esses requerimentos, essas coisas, as folhas azuis de 25 linhas com selos, e esses selos para aqui, selos para ali, isso eu lembro-me que era um bocadinho mais complicado. Foi um problema. Até porque o meu cartão, o meu bilhete de identidade não chegou logo, não é? Era um processo, eu não tinha já o bilhete de identidade português, eu tive que fazer o processo de nacionalidade já estando aqui. Então eu tinha a nacionalidade brasileira, tinha que ter um cartão, tinha um bilhete de identidade azul, eram coisas assim diferentes. Mas acho que isso está ultrapassado. Já se ultrapassou. Esta mudança para Portugal mudou a sua forma de viver e mudou a sua forma de perspectivar o futuro? Lembra-se disso? Com certeza, porque eu vim sozinha, não é? Então eu não tinha suporte. Então houve questões muito relacionadas com a sobrevivência, não é? Sobrevivência mesmo em termos financeiros e afetivos. Isso são marcas, não é? São pontos importantes para o futuro,
não é? Futuro agora, não é? O meu futuro Sim, agora, sim. relativamente ao tempo que isso aconteceu, e mesmo o meu futuro daqui para a frente. Acho que sim, foi muito marcante. Sente falta de alguma coisa do Brasil, por exemplo, coisas que achava que não ia sentir falta, até do próprio clima, das comidas, não é? Porque é tudo muito diferente. Apesar de vir de uma casa portuguesa, já tinha muita familiaridade com a comida brasileira, não é? E, de certeza, como é que foi chegar aqui e mesmo hoje em dia ainda sente falta de algumas coisas? Sinto falta do cheiro, do cheiro de alguns momentos, né? Do cheiro da praia, e sinto muita falta do som das folhas do coqueiro. As folhinhas do coqueiro fazem assim um barulhinho. Sinto muita falta disso. Às vezes, quando estou a tentar relaxar e descansar, o som que eu imagino é o som do vento a bater no coqueiro e aquela sensação de balançar na rede. Este é algo que eu não valorizava muito, não valorizava muito, porque era assim todos os dias, não é? E não dava importância. Dormir na rede, vamos ter que dormir na rede. Mas agora, se tiver que dormir na rede, uma rede para dormir, fico toda contente. Claro. É uma coisa que parece que é algo muito infantil, muito primário que eu vou buscar. E no fundo, agora quando quer relaxar, pensa nisso, não é? Um momento que lhe traz um sentimento de relaxamento, de paz. De paz, interessante. De que forma é que vê agora o seu país? Já falamos disso, não é? Sente-se um bocadinho turista quando lá vai. Já se sente muito portuguesa? Sim, e sinto-me muito confusa com a informação que muitas vezes nos chega. Especialmente nos anteriores 4 anos, não é? Foi muito difícil fazer uma leitura com informação que eu tivesse confiança, não é? Foi muito difícil confiar na informação que eu via na comunicação social ou mesmo entre a minha família acerca do que se estava a passar politicamente no Brasil. E isso foi um exercício complexo para mim, foi complicado, mas é verdade que eu me sinto muito distante do que vai acontecendo, não é? Eu sinto distante, eu já não tenho, às vezes tenho dificuldade de interpretar certos conteúdos porque não estou lá, não é? Porque não vivo aquilo, não é? Então especialmente as questões da universidade, né? Toda a dificuldade, por exemplo, a minha irmã é professora universitária e a universidade onde ela trabalha teve um interventor do governo no tempo do Bolsonaro, e eu tenho dificuldade de interpretar isso, porque eu não estou lá, não sei exatamente como é que essas medidas ou como é que a situação política do Brasil foi afetando a vida diária das pessoas. Isso a gente tem a ideia, mas o dia a dia, não é? Mas o dia a dia, como é que essas questões todas estão a modificar o dia a dia das pessoas, não é? O facto delas terem alguns conflitos familiares, não é? Como na minha própria família existiu, não é? Então há aqui algumas situações que eu tenho alguma dificuldade de interpretar e de entender, porque não está lá, não é? Não percebe como é que... É uma distância muito grande, aqui não é uma distância só do oceano, mas é uma distância também do tempo, não é? Sim, do tempo e da mentalidade, não é? De cultura, as coisas vão se distanciando. A Paula, quando veio do Brasil, tomou outro caminho, não é? Foi-se criando aí algumas barreiras, não é? Eu acho que é isso também, Joana. Acho que a gente também, quando eu precisava me adaptar, não é? Era uma questão de sobrevivência, estar bem aqui em Portugal, fazer o curso e ser bem sucedida nessa empreitada que em 92 eu iniciei. Era necessário que eu estivesse bem. Claro. Então, muitas vezes foi necessário também cortar com alguns laços que eu tinha.
não é? Alguma dependência familiar foi necessário cortar, não é? Claro. Estou a falar aqui dependência não no sentido negativo, não é? Mas no sentido de nós temos muita necessidade, caminho, daquele apoio, daquele afeto, daquelas férias em família. Portanto, nós temos que cortar com isso, porque senão não conseguimos seguir o nosso caminho. E eu acho que isso aconteceu, e por isso essa distância também foi uma distância que eu própria me impus. Sim, não é calculada, mas quase, mas não é? Sim. Em uma questão agora, duas questões mais ligadas a si própria. Ainda sonha com sotaque português do Brasil ou não? Ainda sonha em brasileiro ou já sonha em português? Alguma vez pensou nisso? Nunca pensei nisso, mas acho que não sonho com sotaque brasileiro. Acho que não. Nós ainda agora falamos com uma espanhola e ela disse que é assim, sonhar ainda não, mas já penso em português. Sim, eu penso em português sempre. Sonhar não sei, não tenho noção. Agora, a próxima vez que sonhar vou prestar atenção. Vai prestar atenção, exatamente. Mas isso também, eu já me apanhei a sonhar em inglês, por isso... São as vivências. Eu acho que sim. Quando alguém pergunta sobre a sua vida cá, não é? Mesmo brasileiros ou portugueses, que mensagem é que transmite dessa vivência? É uma mensagem positiva, aconselha ou não? Sim, é uma mensagem muito positiva. Eu gosto muito de estar aqui, gosto muito de viver aqui. O Porto é a minha cidade, e tenho esse sentimento de pertencer também existe aqui, não é? A faculdade tem um papel nisso, não é? Porque eu digo que a faculdade é a minha relação mais antiga, não é? Porque eu desde que entrei na faculdade nunca mais saí. Sim. Não é? Já casei, já me divorciei, mas da faculdade eu nunca saí. É aquele casamento para a vida, foi? Não sei, mas pronto, até agora tem sido. Sim. A imigração é dura, e de um país assim tão longe. Quando nós falamos de emigrar em Espanha ou França ou até Inglaterra, agora com os voos da Ryanair, a coisa é mais fácil, não é? Espanha, até de carro uma pessoa vem, não é? Se for preciso. Ou França. Agora, quando falamos do Brasil, é um oceano, não é? Que nos separa, portanto, é duro. Por isso é que eu pergunto, qual é a mensagem que transmite da sua vivência a quem lhe pergunta como é que é viver em Portugal? Aconselhas? Não aconselhas? O que é que diz? Eu gosto muito de viver em Portugal, e há uma certa paz na vida em Portugal, que dizem, né, Portugal e os grandes costumes, mas acho que nós temos uma vivência de muita cordialidade, apesar dos portugueses serem um bocadinho mais formais, mas acho que há muita cordialidade no dia a dia, e o espaço também é algo que me atrai bastante, o espaço físico. E o lugar das coisas, não é? Não é só o espaço em termos geográficos, mas o lugar, o significado que esses espaços têm. Portanto, uma das vivências que eu acho que em Portugal eu tenho e no Brasil não tinha, é a passagem das estações, é ver a mudança nas árvores. Agora eu vou na estrada de circunvalação e não tenho nenhumas folhas, agora as folhas começaram a aparecer. Então, isto é algo que eu não tinha no Brasil, porque também eu vivia não tinha no Nordeste. Frio, não é? Sim, também não tinha frio. Era algo que dispensava. Não, também não há mau tempo, a gente só precisa estar bem preparado para ele, não é? E eu não tinha roupa de inverno, não é? Agora tenho. É uma vantagem. Sim, é verdade. Sim, nesse sentido, a minha vivência é muito positiva, para além das outras coisas todas, e para além das amizades, e para além da faculdade, e para além de tudo. Mesmo esse estar num determinado... Ver a passagem das estações, por exemplo, é algo que me marca muito. É fascinante essa parte, não é? Para quem nós vamos dizer, nós gostamos sempre daquilo que não temos, não é? Como não tinha isso no Brasil, agora é uma coisa que gosta de ver cá. É engraçado. Como é que vê o futuro, Maria Paula? Quer continuar por cá? Sim. A ideia é essa? A ideia é essa, sim. Eu tenho sentido que é muito relevante podermos passar períodos curtos ou mais longos, não sei, em outros contextos. Enriquece-nos muito.
estar na universidade, ter acesso aos programas de mobilidade, por exemplo, ter acesso a trabalhar com pessoas e grupos de outras instituições de outros países na Europa ou mesmo fora da Europa, é uma experiência que eu vejo que são muito importantes para mim, em termos de formação, em termos de carreira, mas em termos pessoais muito mais. Até, acho que muito, mas não sei, não vou fazer aqui uma balança, mas em termos pessoais são muito relevantes, e eu vejo que esse caminho é um caminho que me agrada no futuro, né? Essa possibilidade de nós trabalharmos em redes com outras instituições europeias, podermos ter estudantes que vão e vêm, e nós também temos cursos partilhados. Eu penso que esse futuro é um futuro que eu vou olhando com interesse e com entusiasmo também, que também é importante. Gostaria que fosse por aí, não é? Sim. Última questão. Que mensagem gostaria de transmitir aos colegas que tiraram o seu curso e a toda a comunidade da Porto? Os colegas que tiraram o meu curso, que continuem a fazer bem aquilo que sabem fazer, não é? A ter brio na profissão, de promover o desporto e o movimento em todas as pessoas. A mensagem que a nossa instituição, de facto, a Universidade do Porto, é uma instituição que valoriza as pessoas, e valoriza também o empenho das pessoas e o caminho das pessoas, e sem as pessoas não há instituições como a Universidade do Porto. Por isso acho que a mensagem é sermos cada vez mais pessoas, mais humanos. Muito bem, muito obrigada. Nada. Maria Paula, foi um gosto. Quanto a nós, vemo-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá.